da internet, que parece ser um caminho mais fácil, quando, na verdade, também tem um processo. É difícil. Eu vejo esses dois lados hoje. E não está tão fácil conseguir. Né, Você enxerga que... hoje eu vejo que existe essa geração de adolescentes, ela é muito consumidora de conteúdo. Sim. Extremamente. Ela passa aí tranquilamente, às vezes 8, 10 horas por dia consumindo conteúdo o tempo inteiro, TikTok, Instagram, às vezes outras mídias sociais. E na outra ponta tem os produtores de conteúdo. Né? Eu acho que existe essa ilusão, porque às vezes a pessoa ela fica consumindo tanto conteúdo e ela não para também para poder aprender, às vezes, a produzir algo que realmente possa, sei lá, ser lucrativo. Né? Então, eu acho que hoje, essas pessoas, hoje os influencers, eles ganham muito dinheiro, pela minha visão que eu tenho, porque produtores de conteúdo são 3% vendendo para 97%. Exatamente. Então, assim, eles vão ganhar muito dinheiro, porque tem muita gente consumindo conteúdo. Né? Então, esse consumo, excesso de conteúdo, talvez revela até mesmo um vazio dentro da pessoa. Se uma pessoa passa 8, 10 horas por dia consumindo conteúdo, consumindo séries, consumindo Instagram, TikTok, poxa, algo muito errado tem dentro da vida emocional e espiritual, né, dessa pessoa também, que reflete na questão do trabalho. Sim, com certeza. É algo que eu estava até compartilhando com um amigo meu há pouco tempo, que eu descobri que eu era muito... que eu tô muito... Quando eu estou um pouco ansioso, eu tendo a gastar. Sim. Eu vejo qualquer coisa, eu quero comprar. E eu estava tentando buscar o porquê disso. E é porque eu passo muito tempo no digital. Não porque só... você está bombardeado o tempo todo. Exatamente, mas não só porque eu consumo conteúdo, por mais que eu consuma também, mas por estar sempre no computador, sempre na tela do celular. Então, só essa questão já gera na gente uma ansiedade gigantesca. Então, imagina aquelas pessoas que nem aplicam aquilo que vê, ou aquelas que ficam bombardeadas o tempo inteiro. Por exemplo, hoje você digita lá na internet, o iPhone 7, é o dia inteiro de anúncio de iPhone 7. Né? O algoritmo vai entender que você quer aquilo, ele vai te entregar até você comprar. Né? E o que tem acontecido é que também a gente tem visto aí uma geração muito frustrada, né? O que você acabou de falar. Por quê? Ele consome tanto, ele gasta tanto tempo com aquilo que ele acha que a vida é só aquilo. Sim. E aí ele não tem força para fazer nada. E se eu fizesse isso? Né? E se eu começasse a vender alguma coisa? Mas será que eu vou conseguir? E aí ele não tem força nem para pensar, porque ele está tão ligado àquilo. Né? E é tão esquisita essa questão que eu coloquei um limitador de tempo no meu Instagram. Coloquei 1 hora. É assustador. Passa 1 hora rápido. É assim, ó. É muito rápido. É muito rápido. Eu também já coloquei limitador de tempo. Eu coloquei 40 minutos. É impressionante. É muito rápido. É assim, é um estalar de dedos. É porque hoje as redes sociais, a gente nem vai falar tanto sobre isso, mas assim, é importante a gente elencar isso, porque elas são programadas para poder gerar aquele sentimento de satisfação. Sim. De ver um vídeo. Então, o mesmo prazer que tem uma pessoa, às vezes, está lá no cassino, naquele caça-níquel de rodar negócio para baixo, e ele acredita que na próxima ele vai ver algo legal, ele vai ganhar, é a mesma coisa no cérebro de uma pessoa que está o tempo todo vendo vídeos curtos ou navegando nas mídias sociais. É algo, assim, realmente assustador. E é tudo que o algoritmo quer te reter o máximo de tempo possível. Apesar do Instagram ter essa ferramenta, né? Mas ele, na verdade, ele quer te reter lá o mais tempo possível. Quanto mais ele retém uma pessoa dentro da plataforma, mais a capacidade dele vender para essa pessoa. Né? Exatamente. E isso também é um fator relevante para ter uma grande ascensão na falta de trabalho jovem. Sim. Hoje, né? Sim, hoje a gente estava até conversando, existe um termo, né, chamado geração neném. Aqueles que nem estudam e nem trabalham. E é verdade, parece ser engraçado, mas existe esse termo aí. São pessoas de 18 a 25 anos de idade que nem estudam nem trabalham. Ou seja, fazem o quê dentro de casa? Não sei. Né? Mas, assim, é assustador, porque o Brasil ele lidera esse ranking de jovens que nem estudam nem trabalham, que estão na casa dos seus pais e estão... Enfim, passa o dia, a noite e talvez
no videogame, nas redes sociais, e ainda não despertaram para essa questão do mercado de trabalho. E, às vezes, quando vai despertar, está com 30 anos, né? E, puxa vida, está com 30 anos morando com os pais ainda, não está trabalhando, não tem uma profissão, né? Que tragédia, né? E, às vezes, que tempo que ele perdeu. Então, assim, é muito assustador isso, né? A cultura, né, da palavra de Deus, né, cristã, a gente aprende o valor do trabalho, a gente aprende o valor do casamento, de ser produtivo. E hoje a gente olha para os jovens e adolescentes, a gente vê alguns, sim, se destacando, querendo crescer, mas a maioria realmente está muito tranquilo, porque para eles estão cômodos. Né? Aquela história, né? Aquele ditado que, não sei quem disse, na verdade, cada vez eles falam que alguém disse isso, mas tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. E homens fracos geram tempos difíceis, né? Então, a gente está sempre, às vezes, dentro de um ciclo. Nós talvez viemos de uma geração difícil, né? Que formaram homens fortes, e esses homens fortes geraram um tempo fácil, e que muitos jovens e adolescentes estão navegando dentro desse tempo fácil, que vai tornar um tempo difícil depois. Exatamente. Então, a tendência aí nos próximos 10, 20 anos é ter tempos difíceis. Né? Sim. Uma dica que eu dou para jovens aí, porque eu tenho aquela questão também do jovem não saber o que ele quer. Tem essa crise também, Sim. né? Junto aquela crise de identidade, que eu vou fazer, né? Com aquela crise de como eu posso ser útil. Então, uma dica que eu dou é começar a fazer alguma coisa. Sim. Nem que você não se identifique com aquilo, mas comece a fazer alguma coisa. Por que eu estou falando isso? Isso é experiência própria. Eu lembro que eu fui fazer Senai. Eu nem tinha expectativa que eu ia passar na prova, porque eu não era daqueles que estudava também, assim, assiduamente. Uhum. Eu pegava uma colinha ali e tal, mas eu era razoável, não era o melhor, sabe, na escola, não era daqueles que estudavam muito. Mas eu fazia o meu possível, né, que eu achava que estava ali. Enfim, saí da escola, formei e fui fazer o Senai. Então, assim, tinha uma prova, e essa prova ela é bem disputada. E eu fui e juntei com uma amiga minha, né, e falei assim, vamos estudar. E ela eu tinha certeza que ela ia passar. Né? Eu falei assim, eu te peço ajuda, e eu agradeço até ela, inclusive, Marcilene, um grande abraço, se você estiver vendo esse programa aí, de alguma forma, ouvindo. Ela me ajudou muito, a gente fez essa prova, a gente estudou, e eu acabei passando. Legal. Nos últimos ali, eu passei. Mas passei. E no Senai, foi minha virada de chave de vida. Por quê? Lá no Senai, foi minha primeira experiência com pessoas diferentes, com ambiente diferente, e que eu fui ver e falei assim, foi aquele momento que eu falei assim, a vida nesse morango todo que eu tava pensando, não. Porque lá... Todo mundo precisa ter uma experiência dessa. Todo mundo precisa. Eu indico o Senai para todo mundo, porque além de... Eu estudava meio período lá, eu recebia meio salário também, foi uma das minhas... Não a primeira, mas uma das experiências assim, com carteira assinada, lá eles assinam sua carteira, então eu tive que tirar a carteira de trabalho, tive que fazer toda aquela burocracia, né, para poder ser fichado em uma empresa, na qual eles iam me pagar para me estudar, né, porque todas as empresas, algumas empresas precisam ter um número de jovem aprendiz, eu entrei como jovem aprendiz, e ali os instrutores, muito bons, excelentes instrutores, começaram a falar para a gente como que eram as coisas, e a gente teve a oportunidade de ver como que era a indústria, a gente teve a oportunidade de ver como que funcionava cada coisa. Legal. Então, assim, cada aula, assim, extraordinária, e ali foi minha virada de chave. Porque ali eu conheci tanto pessoas diferentes, tanto pessoas que pensavam diferente. Eu tinha uma menina lá que eu chegava para aula, eu chegava mais cedo, chegava uns 20 minutos mais cedo, por causa do horário do ônibus. Aí, todo dia ela estava lendo um livro, mas pensa no tamanho do livro. E passava 7 dias, ela já estava com outro livro. Eu ficava assim, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Ler, para mim, era um negócio assim, que era só pessoas mega inteligentes. E eu vi que não é assim, a leitura está aí também, disposta para todos, é só você querer. Então, foi minha primeira experiência com pessoas diferentes ali, foi muito bacana. Foi uma virada de chave que eu tive para poder enxergar o mundo com uma outra visão. Às vezes sair dentro de às vezes que nós criamos, né, uma bolha, às vezes até mesmo, não estou falando que foi o seu caso, mas às vezes os pais, eles criam uma bolha dentro dos seus filhos, às vezes de super proteção, às vezes com medo dele ter experiências
no mercado. Nós, né? Nós criamos uma autobolha mesmo. Sim. E aí, não sei se existe essa palavra, mas realmente, essa experiência que você teve, ela é a que muitas pessoas realmente precisam ter. Eu tive experiências assim, né? Desde com 9 anos de idade, 10 anos de idade, eu lembro que eu fui aprender a capinar, trabalhei com 12 anos de idade, estava trabalhando como ajudante na oficina mecânica, depois trabalhar como um programa de guarda-mirim, fui trabalhar no guarda-mirim, fui trabalhar com outras coisas. Eu trabalhei com muito, até eu chegar aos 18 anos, tinha trabalhado com umas 5 coisas diferentes, assim, coisas assim. Isso moldou muito e me fez ter a percepção do valor do trabalho e também o valor do dinheiro. E quando eu fui para a faculdade, eu tive essa experiência que você teve, tipo assim, de ver pessoas, de me conectar com pessoas de todos os níveis, de todas as formas, e aquilo realmente foi algo, assim, marcante para a minha vida, porque eu acho que essa experiência que muitos jovens realmente precisam ter, de quebrar essa superproteção, esse vidro que eles mesmos colocam, e ter esse tipo de experiência, né? Entender o que é a vida de verdade, né? Porque senão ele vai acabar realmente atrasando muito o seu processo de amadurecimento, né? É fundamental isso. Então, comece, né? Comece a fazer alguma coisa, nem que seja na internet. Sim, eu lembro, eu estava... essa questão de pelo menos estar disposto a fazer, cara, isso pode te levar a algo que você nem imagina. Tipo assim, uma simples iniciativa. Tipo assim, tá, eu não sou... Eu vou dar um exemplo bíblico, né? Já que nós somos crentes, né? Já no podcast, a gente vai dar um exemplo bíblico. Davi era pastor de ovelha, né? Pastor de ovelha, estava lá cuidando das ovelhas do pai dele. E tinha uma guerra. Ele não era guerreiro, ele era pastor de ovelha, né? E estava cumprindo a função dele. O pai dele chama ele e manda ele ser um Uber Eats, né? um entregador de iFood, né? Que os irmãos dele estavam lá na guerra, mas não, você vai levar essa comida lá para os seus irmãos, você é um entregador, um motoboy de entregador. Ele poderia falar, mas eu não sou motoboy, né? Eu sou pastor de ovelhas, né? E tinha outros irmãos lá na casa que podia estar fazendo aquilo e podia ter feito essa entrega lá na guerra. Sim. Mas Davi, ele falou assim, não, eu vou fazer. Ele obedeceu simplesmente assim, eu vou fazer. Não é a minha especialidade, eu estou cuidando, né? Sou pastor de ovelhas, mas ele simplesmente foi. E lá, né? No cumprimento desse dever, no cumprimento desse serviço, ele dá de cara com Golias, e aquilo foi a virada de chave na vida dele. Por quê? Porque ele aceitou um serviço que não era dele, mas esse serviço levou a ele a ter contato, né, com Golias, Sim. E ele ali foi usado pelo Espírito Santo e tudo mais para poder desafiar, e ele se tornou rei. Por quê? Porque ele aceitou ser um entregador, um motoboy, né, parafraseando aqui, e naquela época. E na verdade é isso, né? Tipo assim, às vezes a gente pede alguma coisa para a pessoa e fala assim, eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer, eu não dou conta de fazer. A pessoa nem tenta fazer, né? Eu vejo isso, né? É uma luta, eu fico triste quando eu peço alguma coisa para a pessoa fazer e a pessoa simplesmente nem tenta fazer. E aquilo poderia, sim, ser uma virada de chave nela. Ou seja, talvez não é a função dela, não é aquilo que ela vai ganhar dinheiro, mas pode ser uma ponte para ela aprender algo novo. E dentro desse contexto também, né, trazendo assim para o lado de desafios, né? Porque quando você não sabe fazer alguma coisa, mas pelo menos você tenta, Sim. Você enxerga aquilo como desafio, claro, já muda a visão. Claro. Eu lembro uma das primeiras vezes que eu fui chamado para trazer uma palavra na igreja, né? E eu nunca tinha vivido aquilo, né? E eu fiquei assim, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? A gente não sabe como se portar, é a primeira vez. Sim. E eu sempre coloquei isso como parâmetro para mim, enxergue como um desafio. Porque todas as vezes que eu olhei como um desafio, eu já sabia que eu ia dar conta. Poderia dar uma má nota? Poderia, mas ia dar certo. Eu não sabia fazer, mas ia dar certo. Sim. Porque eu vejo também que quando alguém te chama para fazer alguma coisa, ele está enxergando algo que você não está enxergando. E é aí que vem essa questão da autobolha. Você, às vezes, não se enxerga naquilo, mas alguém...
às vezes a pessoa vai te chamar para fazer vamos ali, vamos ali capinar um lote, né? Vamos dar um exemplo assim, bem básico. Vamos ali capinar um lote, mas eu nunca capinei um lote, mas peraí, a pessoa está te chamando. Se ela está te chamando, ela está vendo alguma coisa que você não está vendo. Ah, não, vamos ali na empresa que você vai gravar um vídeo para mim. Ah, mas eu nunca gravei um vídeo, mas ela está vendo alguma coisa de você. E foi a mesma coisa quando eu fui convocada a trazer uma palavra e depois se repetiu. E sempre é assim, a gente sempre cresce, né? Cresce com coisas, às vezes coisas assim, que realmente são desafios, que talvez coisas que você nunca fez, mas que isso vai ser um ponto de virada. Eu lembro, a gente está conversando aqui de um podcast bem pequenininho, pequeno não, um podcast grande, mas de um trecho de um podcast do Thiago Nigro, né? Poxa, acho que muita gente conhece o Thiago Nigro, que é o Primo Rico, né? O cara é estourado aí, né? E famosíssimo, né? Tem assim, milhões de seguidores e multimilionário e vários negócios. E ele contava, Túlio, que ele trabalhava no escritório de investimento e atendia 1 ou 2 pessoas, né, tudo mais, e o escritório sempre fazia mini palestras para captar investidores, palestras de educação financeira e tudo mais, e para 2, 3 pessoas, às vezes mais, e ele fala que teve um sábado que o palestrante não ia poder ir, e aí ele juntou, aí o chefe deles perguntou que o palestrante não ia poder ir, e aí ele juntou, aí o chefe deles perguntou para umas 20 pessoas que estavam lá na sala, quem que poderia vir no sábado para dar uma palestra para 2 ou 3 pessoas. Ele foi o único que quis. Uau. Ele foi o único que quis. Eu nunca tinha dado palestra na vida dele. E aí ele foi e deu a palestra. E, através daquela palestra, ele descobriu que ele poderia, que ele sabia ensinar, que ele poderia dar mais palestras. Olha só. Ele começou a dar palestra para 2, 3 pessoas. Hoje ele fala para milhares, milhões de pessoas. Mas quando é que isso começou? Quando acendeu isso? Quando ele aceitou um desafio, exatamente, quando ele aceitou um desafio, uma coisa que ele nunca tinha feito antes, e ele resolveu fazer. O cara, ele era tímido, ele não sabia dar palestra, ele nunca tinha dado palestra, mas ele foi e destravou uma área na vida dele. E às vezes as pessoas, ficam esperando as coisas caírem do céu, e não vai cair coisas prontas, vai cair desafios. Esse é o mercado de trabalho hoje. O mercado de trabalho hoje, ele exige de você uma capacidade não para cumprir uma tarefa, mas para primeiro aceitar ela e cumprir, né? Porque senão você vai ficar parado o tempo todo e as pessoas sempre passando na frente. E acho que isso tem tudo a ver também, às vezes, com aquele medo de ser rejeitado, talvez, pelas pessoas, né? De passar vergonha, passar... né? Exatamente. Exatamente. E está ligado à questão da identidade, né? Quando você foi chamado para pregar, para dar uma palavra, você foi confiando em Deus. Exatamente, totalmente. Porque capacidade, eu me senti incapaz. Sim. Eu confesso que eu não me sentia nem um pouco capaz de fazer aquilo. E hoje, né, teve uma época que eu tive uma célula na escola, falei sobre isso no outro podcast. Foi 2 anos de célula ali, cresceu assim poderosamente. Hoje eu lidero, né, como você falou, um movimento de jovens, cuido de jovens, e Deus tem feito grandes coisas, é Ele que supre todas as coisas. Então, no mercado de trabalho também não é diferente, né, porque além de você ser remunerado, é a sua oportunidade de crescer, de aprender e de fazer a diferença na vida das outras pessoas. Que hoje eu recebo, assim, inúmeras perguntas, às vezes eu fico até achando engraçado, porque eu fazia essas perguntas também para pessoas que eu tinha como referência. E eu vejo pessoas me perguntando coisas no digital hoje, que eu fico assim, nossa, que legal, eu já fiz essa pergunta. Sim. E hoje essa pessoa está me fazendo isso. Será que ela enxerga a mesma coisa que eu enxergava naquela outra pessoa? Você se tornou referência. E isso é muito interessante, mas como que foi lá atrás, eu dei o primeiro passo. Né? Obviamente, não estou no nível que eu gostaria de estar, mas eu acredito que é crescimento, é processo, e você continua plantando e vai colhendo. Claro. Da mesma forma que você planta algo ruim, você colhe algo ruim, você planta o bem. Sim. E o progresso, né? O prosperar, se você plantar isso, você também colherá isso. Sem dúvida. É bíblico isso, né? É um princípio bíblico. Se você encarar os processos, né, que a palavra de Deus nos ensina, mergulhar no trabalho, não tem, como você disse muito bem, não tem facilidade, não é rio abaixo, é maré acima, é rio acima, é remando o tempo todo, mas o resultado vem. E esse processo é muito gostoso, para te falar a verdade. Sim. Porque eu estava há pouco tempo
em BH, 3 meses atrás, eu estava fazendo um lançamento de um produto na área de finanças com um amigo meu. E, nossa, mas foi um tempo tão bom. E esse lançamento não deu muito certo. Mas o que a gente aprendeu ali, o que a gente divertiu, eu fiquei 20 dias lá na casa dele. Então, assim, esse processo de passar a noite estudando, esse processo de estar buscando, de passar a dificuldade, quando você olhar para trás, você vai agradecer muito. A gente agradece muito, porque é esses momentos que te faz chegar aonde você deseja. Não tem, igual eu falei, quando eu cheguei no Senai e a chave virou, eu falei, a vida não é esse morango todo, e não é realmente. É você que planta o morango, vamos dizer assim. Exatamente. Se você quiser comer o Morango, plante morango. morango. E espera o tempo, né? Realmente esperar esse tempo, né, porque você falou muito bem no início que às vezes a pessoa olha lá, o blogueiro de 18 anos, está na mansão, está viajando para a França, para a Europa lá, e a pessoa pensa assim, puxa vida, eu deveria estar lá. Mas, cara, você aí não sabe o background, não sabe que tá lá. E outra coisa, você está consumindo conteúdo dele, você meio que está patrocinando também. Uhum. Né? Então, deixe de ser um consumidor e passe a ser um produtor. Cara, a internet hoje tem cursos de graça, mas muitos cursos de graça que te ensina vários, tipo assim, a pessoa não tem dinheiro para poder investir no curso, tem vários cursos que ensinam aí marketing digital, ensina várias profissões, ensina você a empreender e a investir melhor. Então, assim, a gente não tem desculpa. O problema é que, às vezes, a gente só quer consumir coisas que nos dá aquela sensação de prazer imediata e não flui, não funciona isso, né? Não funciona no sentido de trazer resultado. O que traz resultado é trabalho. Exatamente. E às vezes esse processo também vai custar um pouco caro. Eu já comprei cursos que eu nunca fiz, porque eu não me identifiquei com aquilo, não tem problema nenhum. Sim. Na época eu falava assim, meu Deus, perdi tantos reais. Né? Porque às vezes você está com pouco, investe naquilo com expectativa, não sacia a sua expectativa, mas eu te falo que se você está passando por isso, ou se tem algum jovem que vai passar por isso ainda, não desanime, porque isso é normal. É gastando dinheiro, é gastando tempo, é batendo cabeça mesmo, que você vai se encontrar nesse mercado, seja no digital, seja no físico, né? Tem mercado para tudo, para todos e para tudo. Sim, e a pessoa, claro, pode começar, às vezes, ela pode começar um trabalho de carteira assinada, CLT, e vai lá e vai aprender lá. Com certeza. Vai aprender. Acho que uma das formas melhores da gente aprender uma profissão, às vezes aprender técnicas, aprender processos, é ser contratado por uma empresa. Tá, aí uma coisa que muitos jovens às vezes fala sem ter experiência, né? Vê o jovem lá que faturou milhões com 18, 20 anos, né? Fala, eu não fiz faculdade, cada um é cada um. Sim. Tem pessoas que vão se dar muito bem na faculdade. Tem pessoas que são referências, que fizeram faculdade e estão atuando na sua área, ama fazer aquilo, fizeram faculdade, não tem problema nenhum. Sim. E já tem outros que falam que não é aquilo, que é estudar mesmo e empreender, mas vai de cada pessoa, né? Vai de cada pessoa. O importante é começar. Sim. Não não ficar paralisado, não ficar dentro da bolha, avançar. Exatamente. Não tem uma receita de bolo, assim, que é igual para todo mundo, né? Diferente, cada pessoa tem uma identificação diferente. Tem gente que vai trabalhar a carteira assinada a vida toda, não tem problema nenhum com isso. Ela se identifica, tem gente que não vai conseguir, vai empreender, mas realmente tem que ter essa iniciativa. E é exatamente a iniciativa que muitas pessoas, às vezes, não querem ter. Né? Querem esperar definir. Poxa, eu não preciso esperar, às vezes, ter o melhor cenário para eu começar. Exatamente. Eu posso começar do jeito Uma das coisas que eu vejo muito, esse pessoal que tem essa referência de influências, né? Como a gente está falando dessa geração mais jovem, que é a geração que mais consome esses conteúdos, eles, às vezes, ouvem essas pessoas falando isso e acham que é aquilo que eles têm que fazer. Sim. Não, faculdade não compensa, né? Porque o fulano tem não sei quantos milhões e fatura milhões. Não, mas espera aí, ele passou por um processo, né? E uma das coisas também que nos ajudam muito a identificar aquilo de fato que faz sentido para você é uma coisa que eu uso até hoje, que é a oração. Fundamental. Não existe outra pessoa que vai te direcionar a não ser Jesus. E como que você conversa com Cristo, como que você conversa com Deus através da oração. Mas como a própria palavra
né, tem ali como é que eu posso dizer, a questão de ter a parte de orar e a ação. Sim. Né? Não é só falar, mas é falar e também agir. Ou seja, Deus ele vai te dar o passo a passo. Né? Eu não sei se todos aqui que estão ouvindo a gente acreditam em Deus, né? Tem essa fé, mas temos aqui 2 pessoas que vivem isso todos os dias e eu posso falar com propriedade que ele é o nosso melhor amigo. Verdade. Isso é para qualquer contexto, né? Estamos falando de mercado de trabalho, mas isso entra em qualquer contexto, principalmente no mercado de trabalho, porque Deus ele sabe que nós precisamos de renda para viver. Né? A gente tem que orar, não basta só clamar para o mar abrir, a gente tem que caminhar para dentro dele. Exatamente. E crer que ele vai abrir quando a gente está caminhando. Também. Né? É isso, a gente não pode ficar esperando as coisas acontecerem. Né? Às vezes a gente precisa provocar esse milagre. E hoje, porque eu creio que muitos jovens estão nos ouvindo hoje, obviamente, eles têm sonhos, têm ambições, querem casar, querem adquirir uma família. Onde é que compra uma família? Ele quer constituir uma família, construir uma família. Lógico que isso precisa de grana, precisa de dinheiro, né? Mas às vezes a pessoa, ele precisa, ele fica esperando o melhor cenário para ele começar, né? Poxa, começa. O melhor cenário, ele nunca existe. Não existe. A Bíblia fala isso, né? Aquele que olha o vento nunca semeará. Se você ficar olhando para o vento, esperar o melhor vento, a melhor condição, as melhores circunstâncias, você nunca vai jogar sua semente. Você tem que simplesmente jogar. Comece a semear. Porque uma que der certo, ela vai valer por todas aquelas que não deram. Eu falando de oração, teve uma experiência que eu vivi muito interessante, né? Só para a gente caminhar para o final. Eu lembro que quando eu saí do Senai, eu falei assim, meu Deus, e agora? Vou trabalhar, que eu fiz curso de eletricista, né? Elétrica predial. Eu falei assim, meu Deus. Você já fez alguma coisa nesse sentido? Fiz, pior que fiz, olha pra você ver. Aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Você é eletricista mesmo? Como é que vai ser esse negócio? Porque eu fui pro Senai como, tipo assim, acabei de sair do ensino médio, o que eu vou fazer da minha vida? Aí surgiu o Senai, eu fui lá dentro do Senai, deu certo. Aí acabou o Senai, eu falei assim, e agora? Aí que eu vou fazer? Comecei a pegar um serviço, né, de auxiliar ali, para pegar experiência, e até bem remunerado, né, para minha idade naquela época, eu gostava, inclusive, mas assim, sempre orando, sempre conversando com Deus, Deus, o que o Senhor quer de mim? O que eu faço? É isso mesmo? Eu posso buscar mais desse conteúdo para que eu melhore, para que eu entregue melhor o meu serviço. E eu tinha entregado um currículo numa empresa há 3 anos, que é a empresa que eu trabalho hoje no marketing digital. Faço o marketing da empresa. Eu tinha entregado um currículo há 3 anos. O gerente dessa empresa me ligou, sem eu mandar um currículo, o que tinha acontecido lá, que eles precisavam de um vendedor, e eles lembraram de mim, porque eles já tinham ido na igreja e me visto lá. Aí eles me ligaram, falou assim, você tá trabalhando? Eu falei, não. Bacana. Você quer vir cá trocar uma ideia com a gente? Eu falei, quero. Tem uma vaga de vendedor aqui. Eu já entendi o recado. Falei, amanhã, hoje? Não, pode vir segunda-feira. Era uma sexta. Aí, pode vir segunda-feira. Eu fui lá, a gente conversou, eles fizeram uma proposta. Eu achei, foi a melhor proposta. Vendedor, que é isso? Eu não sabia nada nem do que eu ia vender. Eu aprendi tudo lá. E eu agradeço, inclusive, o Depósito Martins. Obrigado, Carol, bem-vindo. Vou ele na época, pela oportunidade. Tô lá ainda, faz 3 anos que eu tô lá. E hoje eu trabalho no marketing lá, comecei como vendedor, fiquei 2 anos e tô quase há 1 ano. Fiquei 2 anos e meio, fiquei quase 1 ano que eu tô no marketing lá. Então, assim, olha para você ver como que Deus ele é fiel. Por isso que eu falo, é com propriedade. Você precisa conversar com quem entende do assunto, né? Você precisa conversar com pessoas para que te oriente, mas você precisa também de Deus. Porque ele vai te orientar, ele vai te direcionar. Eu não fui atrás da oportunidade, a oportunidade veio até mim, sabe? Olha para você ver que interessante. Tremendo. Pessoal, a gente está chegando ao final, são 18 horas e 56 minutos, né? Infelizmente, o tempo passa muito rápido, quando a conversa é muito boa, mas fica aqui o meu convite, Túlio, para você voltar outras vezes, para a gente falar outras coisas, outras conversas, outros assuntos, né? Aprofundar talvez um pouco mais dentro desse tema, que eu acho muito relevante, muito importante. Muito obrigado, né, pela sua disposição de tempo. Obrigado a todos que estão nos ouvindo aí, nos assistindo aí pelo Instagram do Túlio, pelo nosso Ibnesc oficial, pela Rádio Pop 98,7 FM, rádio local. E na próxima
terça-feira, se Deus assim permitir, estarei aqui de volta. Na próxima quinta-feira, o pastor Vanderluz estará aqui também, ministrando o programa Palavra que Liberta. Eu quero só dar os meus últimos agradecimentos, né, aos nossos patrocinadores. Faltou 2 patrocinadores aqui para a gente mencionar, e a gente já vai finalizar. Mandar um grande abraço aí para Criarte Armários Planejados, né? Você que está precisando aí de armários planejados, converse lá com a Rosiana, ela vai fazer um lindo projeto para você. O telefone é 3714-3133 ou 997550515. E eu quero também mandar um grande abraço aí também, né, para o Bagre Lanches, né, Alex, né, do Bagre Lanches, um grande abraço a toda a equipe. São 28 anos servindo aí serviço de qualidade para você. Lembrando que o Bagre Lanches oferece para você deliciosas porções e um excelente ambiente familiar. E no Bagre Lanches, lógico, você pode pagar no cartão de crédito, débito, no Pix. O endereço é Rua Martins da Costa, número 22, no centro de Caetanópolis. Tela entrega é 3714-7455 ou 99540-9178. Bagre Lanches é a tradição. Passa lá hoje ou faz o seu pedido. Segue lá no Instagram, @BagreLanchesOficial. Fique por dentro de tudo. Pessoal, grande abraço, abraço para você que ficou conosco até esse momento. Obrigado mais uma vez, Túlio, por estar aqui conosco. E um grande beijo aí no seu coração. Quero fazer uma breve oração por você, você que talvez está precisando, né, de uma porta aberta de emprego, você que está orando a Deus para que Deus possa mostrar. A gente falou aqui sobre algumas oportunidades, coisas que você tem que fazer, princípios que você deve seguir. Eu quero orar, e falamos que a oração era a chave de tudo. Deixa eu orar por você, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu coloco diante do Senhor cada pessoa que está nos ouvindo, cada pessoa que nos assistiu, está nos assistindo aqui pelo YouTube. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Tu és o provedor de todas as coisas. A Tua palavra diz que Tu és o chefe. Deus, Tu és o dono de todas as coisas. Eu oro, Deus, para que o Senhor possa contemplar esse coração agora, que necessita de uma porta de emprego. Dê a essa pessoa, Deus, essa oportunidade. Abre, Senhor, essa porta. Deus, dê a essa pessoa a provisão que ela precisa, esse jovem, esse adolescente que ainda está, ó Deus, incerto, tem dúvidas a respeito do futuro, que o Senhor possa trazer paz e tranquilidade no coração dele, dê sabedoria e direciona, Senhor, cada um dos seus passos. Em o nome de Jesus eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Pessoal, 18h59, até a próxima, se Deus assim permitir. Um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus. Minha live travou aqui, acredita? Travou? Tá ao vivo ainda, mas tá travado aqui, eu não vou conseguir salvar. Gente, eu vou conseguir salvar a live. Mas obrigado vocês que ficaram aí até o final, foi muito bom, experiência boa, valeu, Jarbas. Valeu, Túlio.